Sou este
Coragem, força.
Recebe com carinho esta canção.
poder de um líder ajudou, defendeu e
Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nessa noite de muita alegria, com muito amor nos nossos corações, levando esses sentimentos ao nosso patrono, Bezerra, e ao outro patrono que também homenageamos nessa noite, que é Tibiriçá. Agradecendo pelo amparo, pelo auxílio desses espíritos, juntamente com todos os trabalhadores da nossa casa, que auxiliam a cada um que aqui adentra, encarnados e desencarnados. Nós teremos essa noite, então, o nosso irmão Jailton Pinheiro, do Espiritismo Net, com um tema que será o mesmo desse ano do Congresso, do 6º Congresso do Espiritismo Net, que é Invisível, Ciência Investigativa como Instrumento Ético. Vamos fazer a leitura da mensagem, que é do livro Vinha de Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel. Não entendem, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade em comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades dos pareceres gratuitos espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germes do bem, envenenam fontes de generosidade e fé e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz, porém, alguma coisa está semeando algo no solo da vida, e quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte, movimentam-se também os semeadores do escaraúcho da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Através deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo, mas pagam a leviandade a dobrado preço, porquanto, embora desejem ser doutores da lei e por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, através da desilusão, do sofrimento e da morte. Vamos então fechar os nossos olhos, erguermos os nossos pensamentos, os nossos corações ao mais alto, ao nosso Pai de infinito amor, Jesus, nosso querido irmão, e Bezerra de Tibiriçá. Nesse momento possam receber os nossos abraços, os nossos sentimentos de amor, de muita gratidão por tudo que fazem a cada irmãozinho que nos buscam através da busca do remitivo, do remédio, que em suas mãos nos fortalecem, nos auxiliam, para que cada um possa continuar a trajetória com a confiança, com a fé firme de que não estamos sós e que a cada instante podemos recorrer aos amigos e a todos que em comum trabalham em nome de Jesus.
que possamos fazer a nossa parte, de buscarmos a mudança, de perseverarmos, de termos esperança em nossos corações e sempre lutarmos para seguirmos o caminho e o Evangelho que Jesus nos trouxe, nos mostrou e viveu. Que possamos ter uma reunião de muita paz, de muita tranquilidade. Que assim seja e graças a Deus. Vamos então ter a palavra agora com o nosso irmão Jair. Vamos por aqui. Tá bom? Tá bom? Boa noite para todo mundo. Estamos assim com um desafio triplo, hein? Porque é uma noite comemorativa e a gente nem sempre se sente muito à altura de Dr. Bezerra, né? Dr. Bezerra de Menezes, que o dia de hoje é o dia em que efetivamente nos lembramos dele um pouco mais, né? Aí aqui, como nossa amiga já falou, também comemoramos do irmão Tibiriçá, apesar de não sabermos a data, né, correta, mas de Bezerra nós sabemos que é hoje. E Bezerra é aquele pai de todos nós, né? É aquele que abriu mão de paragens mais elevadas para poder estar conosco, nos estimulando ao crescimento espiritual, que muitas vezes nós teimamos em não dar muita bola, né, para o crescimento espiritual, nos envolvemos com as questões do mundo, e aí a gente se esquece que precisa, né, já que foi uma marca que Deus deixou em nós, desde que nos criou, que é seguir adiante até a perfeição. Então vamos agradecer ao nosso querido Dr. Bezerra, porque ele nos tutela o tempo todo. Ele nos tutela sob o ponto de vista da amorosidade. Ele, enquanto esteve conosco aqui encarnado, ele foi uma pessoa que dedicou muito ao espiritismo. O conhecimento intelectual dele também em torno da doutrina espírita era muito grande, e ele pôde até dar uma pacificada nos ânimos no início aqui, né? Que cada um queria ir para um lado mais científico, outro mais moral, e ele conseguia dar aquele equilíbrio nas coisas, né? Quando desencarnado, imagina só, se durante a vida ele já fez tanta coisa, depois de desencarnado, então, né? Quantas possibilidades. E nós vemos isso até hoje, quando mensagens chegam de Dr. Bezerra através de diversos médiuns. Divaldo teve a oportunidade de nos trazer muita coisa ao longo de vários anos, estímulo aos espíritas para que nós continuássemos a trabalhar. E, em especial, ele teve um carinho muito grande por Ivone do Amaral Pereira, né? Era uma tutelada dele, direta. Eu, até há pouco tempo, em função de um estudo que eu precisei fazer, eu recorri àquele livro da Ivone, Recordações da Mediunidade, e tem textos de Bezerra de Menezes ali, através de Ivone, que são primorosos. Informações doutrinárias riquíssimas, desdobrando temas e subtemas que estão lá no Livro dos Espíritos, de modo a que a gente pudesse entender um pouco mais sobre essa doutrina. Bom, esse é o primeiro desafio, estar à altura de Dr. Bezerra, né? O segundo desafio é eu conseguir, no tempo determinado, trazer todo o tema. Esse é o segundo desafio. O terceiro desafio é conseguir convencer vocês, até o final da palestra, a irem ao nosso congresso, né? Se eu tiver a minha função aqui bem desempenhada, pelo menos uma pessoa vai querer estar com a gente no nosso evento.
né? Porque, na verdade, esse ano, nós vamos ter esse tema que parece assim meio pomposo demais, mas ele homenageia os 160 anos de lançamento do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, foi em 1865 que a primeira edição desse livro foi lançada e a gente tem, né, quem já conhece o livro, já teve a oportunidade de ler, informações assim também riquíssimas, né? Não somente do ponto de vista da teoria, mas também muitos exemplos, muitas mensagens de espíritos que vieram nos dizer como a vida efetivamente é do lado de lá. E o espiritismo, ele começou como uma ciência investigativa, né, para pesquisar o invisível, pesquisar o mundo espiritual, que começava a se manifestar de uma forma mais intensa lá naqueles meados do século XIX, que a gente sabe, né? Manifestação espiritual existe desde que existe encarnado e desencarnado. Então, na Terra, no planeta, já existia há muito tempo. Mas ao longo da metade do século XIX, houve, como diz o nosso querido Arthur Conan Doyle, né, uma invasão organizada dos espíritos. Para quê, gente? Para chamar a nossa atenção. Numa época em que a humanidade estava tendendo muito para um lado mais materialista. E havia um esgotamento também de um modelo religioso mais tradicional, que já não atendia muito às necessidades das pessoas. Só que o homem deu uma guinada muito forte para o lado da ciência materialista e havia se afastado um pouquinho desse sentimento religioso que, meus amigos, se nós não estamos envolvidos com esse sentimento religioso, a gente não consegue um equilíbrio muito bom na vida, não, né? Quando tudo está bem, tudo bem. Mas na hora que chegam os desafios, aí se a gente não tiver um suporte espiritual, a coisa já é mais complicada. E quando, lá na metade do século XIX, aquelas mesas girantes, né? Aquelas reuniões sociais na Europa, nos Estados Unidos, e recentemente o pessoal descobriu que até no Brasil tinha também, né? Assim, algumas reuniões dessas em que as mesas levantavam, e o pessoal via aquilo mais como uma diversão, né? Ah, vamos lá naquela reunião, é como se fosse um teatro para ver, é como se fosse um espetáculo, né? Como se fosse um espetáculo. E quando essa informação chegou para Allan Kardec, ele ficou meio assim, né? Mas como? Como é que essa coisa funciona? Né? A cabeça do nosso querido Allan Kardec funcionava um pouco diferente, né? Não que ele não gostasse de um momento de lazer, não gostasse de um entretenimento, mas ele via nas coisas muito, ou ele buscava, algo que fosse útil, que tivesse uma função que beneficiasse de alguma forma as pessoas. Então, falaram para ele sobre essa questão das mesas girantes. Eu peguei, lá no livro Obras Póstumas, tem um texto de Allan Kardec que ele intitula como Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. Está na segunda parte do livro, né? Ele fala, então, que em 1854 foi quando ele ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes. Foi um conhecido dele, um magnetizador, o senhor Fortier, que falou que, olha, tem um fenômeno aí, né? Que está acontecendo, uma propriedade, eles achavam que era uma propriedade do magnetismo, então, num primeiro momento, achavam até mesmo que fosse alguma coisa puramente material,
Mas foi uma coisa que eles estranhavam, porque até então se falava do magnetismo aplicado às pessoas, até mesmo como uma função terapêutica, né? Só que aí o senhor Fortier fala, olha, mas agora estão magnetizando as mesas, elas estão levantando, está acontecendo um monte de coisa, né? E passado algum tempo, o senhor Fortier volta, porque Kardec, num primeiro momento, não deu muita atenção, não, sabe? Ele achou aquela coisa meio estranha, até pensou poderia ter alguma coisa relacionada ao magnetismo, mas aquilo ali não chamou muita atenção dele, não. Mas o senhor Fortier era muito exaltado, né? E aí ele falou, não, agora, sabe o que está acontecendo? A gente pergunta as coisas para a mesa e a mesa responde. Ah, não, aí não. Aí Kardec falou, não é possível. Aí aquela velha e célebre fala de Allan Kardec. Olha só então o que ele diz. Olha, isto agora é outra questão. Só acreditarei quando o vir. E quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Tem algumas traduções que dizem, né, que é história para boi dormir, conto da carochinha, o que for, né? Então Kardec não deu muita atenção. Mas quando foi no ano seguinte, em 1855, ele encontrou com um outro amigo dele. Esse aqui que eu achei interessante, era um amigo de 25 anos. Só que ele conhecia o cara. Sabe aquela pessoa que fala tudo como se fosse a coisa mais importante do mundo? Nossa, porque você tem que conhecer, você tem que ver, isso é maravilhoso, isso é fenomenal. Kardec já conhecia ele há 55 anos, né? Aí ele não foi. Mas quando ele encontrou depois, no mesmo ano, um outro senhor que era mais sério, uma pessoa que tinha uma postura um pouco mais tranquila, serena, e que convidou Allan Kardec e falou que as coisas estavam acontecendo cada vez mais, aí Kardec foi. Eu fiquei pensando, já pensou se o outro amigo dissesse, poxa, comigo, que sou amigo há um tempão, você não quis, né? Mas com o outro, né? Você foi logo atrás. Mas, gente, Kardec tinha isso. Ele não se deixava levar por qualquer tipo de fala. Que normalmente a gente vai por qualquer tipo de fala, né? O outro falou, aliás, os vendedores sabem disso. E é por isso que às vezes eles vendem coisas para a gente que a gente não precisa. Mas eles sabem tocar ali naquele ponto que faz com que a gente entre naquele caminho e naquela lábia, né? Então, mas Kardec não era assim. Kardec, ele buscava sempre algo que fosse sério. E então, em 1855, em maio, aqui ele está dizendo, né? Esse senhor Roger ele chamou, né? E ele foi até a casa de uma outra pessoa, a senhora Plané-Maison, e foi observar os fenômenos. E é interessante, eu não vou ler aqui tudo, né? Então, mais uma vez, citando, está em Obras Póstumas, na segunda parte, o texto é intitulado Minha Primeira Iniciação no Espiritismo. E aqui vai ser a minha primeira dica de dever de casa, para vocês depois procurarem o texto para ler, né? Depois que sobrar um tempo, depois vocês olharem as redes sociais, aquela coisa toda, né? Que parece que a gente tem que fazer essas coisas todas, aí depois vocês vão ler. E é interessante, por quê? Porque Kardec viu, tem alguma coisa importante aqui. E aí o resumo da ópera. Ele chegou à conclusão, não tinha outra explicação, de que todos aqueles fenômenos que as pessoas viam como algo assim muito impressionantes, não tinha nada mais, nada menos do que como causa a ação dos espíritos, daqueles homens e mulheres que já haviam morrido.
que já estavam num outro plano de existência. E muito interessante porque Kardec não fica por aí, né? Kardec, ele chega à conclusão de que através dessa possibilidade de comunicação com o plano espiritual, nós tínhamos muito a aprender. Não somente conhecer o estado em que nos encontraríamos após a morte, através das comunicações dos espíritos para nós, que é o que acontece, né, como eu falei, no próprio livro Céu e Inferno, na segunda parte, que a gente tem um relato de vários espíritos falando como eles se encontravam no plano espiritual após a morte, e as várias categorias, né? Kardec faz uma classificação ali de diversos tipos de espíritos. Então, aqueles espíritos que estão numa condição feliz, os que estão numa condição mediana, os que estão em sofrimento, aqueles que passaram por expiações na Terra e por aí vai. Então, não somente isso era possível a gente conhecer e entender. E é interessante porque conhecer através do relato dos próprios seres que lá se encontram. Porque muitas religiões traziam informações sobre o que poderia ser após a morte. Mas eram, na grande maioria, especulações. Especulações de como deveria ser a vida. Só que agora não. Agora havia o relato dos próprios espíritos que se encontravam no plano espiritual. Mas Kardec viu mais ainda do que isso. Ele viu que, em podendo estar em comunicação, não somente com os espíritos não tão elevados, mas igualmente com os espíritos superiores, poderia ser estabelecida uma comunicação que nos beneficiasse em termos de informações que ainda não havíamos condições de desenvolver por nós mesmos, termos essas informações como revelações para nos orientar no caminho a seguir aqui na Terra. Então ele fez isso. Quantas reuniões ele não passou, estabelecendo diálogos com os espíritos, perguntando, questionando, querendo saber, perguntando de novo, até que chegássemos a ter obras, né? Então, a primeira foi o Livro dos Espíritos. Eu acho fenomenal, porque ele só foi mesmo na primeira reunião em 1855. 2 anos depois, ele já tinha o primeiro livro com 500 e tantas perguntas, que foi a primeira edição do Livro dos Espíritos, né? Que tinham só 501 perguntas. Eu acho isso fantástico. Tudo bem, né? Porque conta a história que ele já, ao chegar, já encontrou algumas perguntas respondidas também. Mas organizar como ele organizou, eu vou te falar, gente, quando eu penso nisso, porque Kardec, 1854, que ele ouviu falar, até 1869, quando ele desencarnou, foram 15 anos. E o que ele deixou para a gente, né? As 5 obras básicas da codificação, aqueles 12 volumes da Revista Espírita, outros opúsculos. Então, gente, e todo o trabalho que ele desenvolveu, as viagens que ele fez, os intercâmbios com instituições espíritas que estavam surgindo. Então foi um trabalho assim fantástico. Temos sempre que agradecer ao nosso querido Allan Kardec também por tudo que ele pôde fazer e deixar para nós nessa vida, né? E aí a gente pergunta, né? O que é essa ciência espírita? Que o espiritismo começou como essa ciência investigativa. Aí Kardec diz uma coisa para a gente muito interessante. Ele fala assim: o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, um esmiuçamento, né, de como é a vida dos espíritos, como é essa possibilidade também de intercâmbio,
como são essas influências que também são possíveis de se dar entre os dois planos. A gente costuma falar muito da influência do plano espiritual para o plano material, né? Aliás, tem vezes que a gente adora dar desculpa quando a gente faz alguma coisa errada, que foi o obsessor, né? Ah, foi o obsessor e tal, como se a gente não tivesse nenhuma responsabilidade sobre os nossos atos, né? Como se não fosse, às vezes, até uma parceria. Isso acontece muito. Né? Mas, gente, nós também somos espíritos, apesar de estarmos encarnados. Nós também influenciamos outros espíritos, quer que estejam conosco, encarnados também, mas também influenciamos aos desencarnados. Então, existe uma via de mão dupla aí, né? E aí, Kardec, lá no livro O que é o Espiritismo, que é aquele livro fininho, né? Que traz assim meio que um resumo da doutrina, é muito bom para aquela pessoa que está chegando, que quer conhecer o Espiritismo. A gente sugerir esse livro, se possível até dar de presente também, né? Porque é um livro que traz um resumo bem legal do Espiritismo. E aí, lá no livro O que é o Espiritismo, na introdução, ele diz assim para a gente, na verdade não chama introdução, chama preâmbulo, mas é a mesma coisa, né? Ele diz assim, para responder desde já e sumariamente a pergunta formulada no título deste opúsculo, né? Então, o título é O que é o Espiritismo? Diremos que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós, os encarnados, e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações. Podemos defini-lo assim: o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então a gente vê que a ciência investigativa, ela não é pura e simplesmente uma ciência que quer saber como as coisas são, mas ela trabalha também com uma ética, porque dessas relações que se estabelecem entre os dois planos, existem consequências morais. Então a gente precisa estar atento a isso. Então, quando a gente vai lidar com a prática espírita, vamos chamar assim, né? Então, dentro de um centro espírita, a mediunidade, a gente tem que ter muito isso em mente, né? Que nós estamos lidando com seres imortais, com espíritos. Nós não estamos dentro de um laboratório mexendo com objetos, né? Então nós precisamos, em primeiro lugar, ter respeito, né? Que todos nós merecemos nas nossas relações. Que às vezes parece que a gente se esquece disso, né? Hoje em dia a gente vê as pessoas assim tão diretas, sem se preocupar se vão ferir o outro, né? Às vezes, e ainda usam a desculpa de que não, é que eu sou transparente. Mas, poxa, dá para botar um filtrozinho só para também não ser tão ferino, né? E não machucar tanto o outro. E na nossa relação com os espíritos, a gente precisa ter também esse cuidado. Aliás, o espírita aprende isso nas reuniões mediúnicas, né? Até uma vez um amigo meu falou assim, poxa, eu queria ser tratado por fulano, que ele citou lá, que trabalhava na reunião mediúnica, da mesma forma que ele trata os espíritos na reunião. Porque ele é tão bonzinho com os espíritos, mas não sei por que comigo ele não usa da mesma delicadeza e da mesma amorosidade, né? Então a gente deveria aprender muito mesmo, quando a gente está na reunião mediúnica,
a levar aquele tipo de tratamento que a gente dá ao irmão que chega ali no plano espiritual. E, gente, ele é um espírito, mas todos nós somos também, nós merecemos esse mesmo tratamento, esse igual tratamento. Mas a gente às vezes se esquece um pouquinho disso. Gente, mas isso é natural, sabe por quê? Às vezes a gente tem que lembrar, né? Não somos espíritos perfeitos. Ainda vamos cometer muitos equívocos, muitas falhas. Mas estamos no caminho e estamos estimulados a seguir adiante, nos melhorando. E a gente vai melhorar cada vez mais. Vamos em frente. E aí, mais adiante, quando Kardec vai desenvolvendo toda a sua pesquisa em torno do Espiritismo, ele chega à conclusão que nós precisaríamos de uma obra que tratasse da mediunidade de uma forma um pouco mais esmiuçada também, um pouco mais detalhada. E aí, em 1861, ele publica o Livro dos Médiuns. Olha que legal, né? Ele já tinha feito um ensaio antes com uma outra obra que ele não deu continuidade, que foi a Instruções Práticas, né? E ele optou por fazer esse livro, o Livro dos Médiuns. E no Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns, ele surge como um manual da ciência espírita, né? Porque eu vou falar uma coisa, como ele pôde não somente trazer a própria experiência dele, das pesquisas que ele fez, mas no Livro dos Médiuns tem muita orientação dos espíritos. Os guias espirituais que se apresentavam nas reuniões onde Kardec estava presente, notadamente na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, deixou um rico material de orientação para todos nós que nos envolvemos ou queremos nos envolver com a prática mediúnica. Então é muito importante a leitura e, mais ainda, o estudo do Livro dos Médiuns antes da gente se candidatar, né, ao trabalho mediúnico. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Lá no Livro dos Médiuns tem um texto que sempre me chamou a atenção, está na segunda parte, no capítulo 16, o item é o 197. Kardec ele vai trabalhar sobre os diferentes tipos de médiuns. Ele trata também das diferentes tipos de mediunidade, mas aqui, em especial, ele estava falando do que ele chamou das espécies, né, de médiuns. E aí, ao final desse estudo, ele apresenta um quadro sinótico, onde ele vai dizendo, né, o médium assim, médium assado, tem o médium de cura, tem o médium de psicografia, e vai citando um monte de coisa, né? Aí, ao final desse estudo, nada mais, nada menos do que Sócrates. Eu fico imaginando, né? Ele podendo receber instruções desses espíritos, né? Que foram guias da humanidade, né? Lá nos primórdios, e que voltaram para trazer para a gente informações muito ricas, né? E aí Sócrates fala assim, comentando sobre o quadro sinótico das espécies de médiuns que Kardec havia apresentado no Livro dos Médiuns. Este quadro é de grande importância, não só para os médiuns sinceros, que lendo procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de complemento, a escala espírita que está publicada no Livro dos Espíritos, né? Esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que o supondes
para trazer o espiritismo ao verdadeiro caminho. Interessante essa fala de Sócrates, né? Falando que esses dois quadros resumem a doutrina. Porque, na verdade, o que acontece? Em sabendo, lá na escala espírita, os diversos graus de evolução dos espíritos, né? Então, sabendo lá em que ordem eu estou, né? Que categoria de espírito eu sou, se eu sou imperfeito, se eu já sou um espírito bondoso, se eu sou um espírito superior, né? Se eu sou um espírito brincalhão, se eu sou um espírito zombeteiro, o que eu sou? Em identificando os espíritos que se manifestam, em fazendo uma análise, porque tem esse detalhe, né, gente? O espiritismo, da forma que Allan Kardec organizou, ele deixou claro para a gente que não é só pelo fato de eu mudar de plano, né? Morri, fui para o plano espiritual, agora eu sou um espírito e eu sei tudo. Não, eu continuo com as minhas aquisições. Então, quando um espírito se manifesta, eu tenho que primeiro identificar, olha, que espírito é esse? E às vezes ele está querendo me enganar, né? De repente ele é um vendedor, entre aspas, lá do plano espiritual, né? Quer me vender uma ideia que não é bem uma coisa boa, que eu também não preciso, né, daquilo para a minha vida. Mas pode ser um espírito superior, e eu sabendo disso, eu tenho que analisar o conteúdo da mensagem. Eu analiso não só o conteúdo, como a linguagem, enfim. Eu preciso fazer uma seleção daquilo que chega até mim através da mediunidade. E, por outro lado, então isso é observando a escala espírita, ou seja, o grau de evolução daquele espírito que se manifesta, as diversas categorias de espíritos. Por outro lado, analisar também o médium por onde essa comunicação chega. Porque, meus amigos, uma mensagem recebida através de um médium, a partir de um determinado espírito, não vai ser igual se esse mesmo espírito se manifestar através de outro médium. Pode ser parecida, o conteúdo pode ser igual, aquela mensagem que quer ser transmitida pode ser igual, mas o formato nem sempre vai ser igual. Então isso a gente precisa ter em mente também. Que muitas vezes depende do médium, né? Então o médium é intuitivo. Ele recebe aquela informação e às vezes ele vai transmitir com a linguagem dele mesmo. Agora o outro que é mecânico, de repente, ele já traz uma informação mais direta do próprio espírito. Então a gente, em sabendo disso tudo, nós vamos relevar o que vem de comunicação através da mediunidade. Então, sabendo dessas duas coisas, das diversas categorias de médium e dos diversos tipos de espírito, nós não seremos ou minimizaremos a possibilidade de sermos enganados. Aí, a gente só passa a ser enganado se a gente quiser. E, na verdade, que coisa interessante, né? Porque a gente fala disso relacionado à mensagem que vem do plano espiritual, né? A gente tem muita atenção, ou pelo menos deveria ter, em trabalhando dentro da mediunidade na casa espírita, a esse tipo de coisa. Mas parece que a gente relaxa quando está no mundo e acredita no que qualquer um na internet fala pra gente. Que coisa, né? Que coisa engraçada. Às vezes está falando uma maior mentira. E a gente, só porque gosta... até tem o termo, né? É só porque eu sigo ele, eu sou seguidor dele. Então o que ele fala está tudo certo, eu gostei dele. Não, gente, vamos ter atenção. Ele é um ser encarnado que também pode ser categorizado dentro da escala espírita, porque também é um espírito. Então olha o cuidado, olha que bom. A doutrina espírita dá um alerta muito bom para a gente. Ano que vem, né? Por essa época,
a gente já vai estar ouvindo muito sobre questão de eleição, né? Que ano que vem tem eleição de novo, né? Então, vamos ter atenção, né? Porque a gente ouve cada coisa e às vezes acredita em cada coisa que, se a gente parar para pensar, olha, são espíritos, eles também são falíveis, eles também têm intenções, como nós, que às vezes não temos as melhores, e estão aí querendo enganar a gente, né? Tem gente boa? Claro, porque aqui nós vivemos num mundo que está tudo misturado, né? Tem gente que já tem intenção boa, como tem também gente que não tem. Isso tem no plano espiritual, isso tem no plano dos encarnados também. Então, a gente precisa ter essa atenção, do mesmo modo que temos nas reuniões mediúnicas, que a gente possa ter também na nossa vida de relação. Não é verdade? E o tempo está passando. Olha o desafio da hora. Mas tudo bem, vamos chegar lá. E aí, tem um outro item aqui que eu tirei, que está no livro O Céu e o Inferno, que é o nosso homenageado desse ano, né? No prefácio do livro O Céu e o Inferno. Porque a gente pode considerar o céu e o inferno como um resultado prático da ciência espírita, por aquilo que a gente já falou um pouco mais lá atrás. E lá no prefácio do livro, Kardec traz uma informação que eu acho muito interessante. Ele diz assim: o Livro dos Espíritos contém as bases fundamentais do Espiritismo. A gente sabe disso, né? É a pedra angular do edifício. Todos os princípios da doutrina aí estão expostos, até os que devem constituir o seu coroamento. Mas era necessário lhe dar desenvolvimentos, deduzir-lhe todas as consequências e todas as aplicações, à medida que se desdobravam pelo ensino complementar dos espíritos e por novas observações. Que é um detalhe aqui, é bom a gente dar uma paradinha, também importante. Allan Kardec trouxe toda aquela base para a gente, sobre a qual nós construímos a doutrina que nós abraçamos hoje, mas não significa dizer que informações novas não chegaram depois, né? Aliás, aqui no Brasil, graças a Deus, só pelo Chico Xavier, quanta coisa, né? Quanta informação a gente não teve. Falei no início também de Bezerra. Quanta coisa importante Bezerra nos deixou. Citava o livro Recordações da Mediunidade, de Ivone Pereira. Gente, são informações riquíssimas que Bezerra traz nesse livro também, né? Então, pela mediunidade do Chico, como a gente falava, só através de Emmanuel e de André Luiz, gente, é muita informação. É uma riqueza de informação. Né? Mas não significa dizer que não venha mais coisas. A mediunidade continua existindo, os médiuns estão aí, os espíritos superiores estão observando o que a gente precisa e, quando for necessário, aos poucos, ou até, de repente, em algum momento, de uma forma um pouco mais consistente, eles vão enviar informações para nós também, né? Então, não significa que só porque houve uma base não haverá um desenvolvimento contínuo. E Kardec sabia disso, né? Até, gente, me lembrei aqui agora, no Obras Póstumas mesmo, ele falava que, ele sugeria que de tempos em tempos a gente fizesse uma reavaliação de como a gente estava conduzindo a doutrina. Né? Ele dizia lá que deveria ser, se eu não me engano, de 50 em 50 anos a gente devia fazer uma análise disso. Está lá também na segunda parte do livro Obras Póstumas. É para vocês consultarem em casa, para ver se eu não falei besteira, tá? Para ver se é isso mesmo que está lá. Aí ele prossegue. Foi o que fizemos, o desenvolvimento, né? Em O Livro dos Médiuns e em O Evangelho segundo o Espiritismo, em pontos de vista especiais, né? Então, no caso do Livro dos Médiuns, vendo mais a questão da mediunidade propriamente dita, e no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, desenvolvendo a parte moral.
é o que fazemos nesta obra, O Céu e o Inferno, sob um outro ponto de vista. E é o que faremos sucessivamente nas que nos restam publicar e que virão a seu tempo. E a gente sabe que depois de O Céu e o Inferno veio a Gênese. Kardec até pretendia lançar outras obras, mas essas 5 foram a base, né, ali da própria doutrina. As ideias novas, prossegue ele, só frutificam quando a terra está preparada para as receber. Ora, por terra preparada, não se deve entender algumas inteligências precoces, que só dariam frutos isolados, mas um certo conjunto na predisposição geral, a fim de que não só dê frutos mais abundantes, mas que a ideia, encontrando maior número de pontos de apoio, encontre menos oposição e seja mais forte para resistir aos seus antagonistas. O Evangelho, segundo o Espiritismo, já era um passo avante. O céu e o inferno é mais um passo cujo alcance será facilmente compreendido, porque toca ao vivo certas questões, mas não podia vir mais cedo. E no céu e inferno, a gente tem uma situação que se estabelece muito interessante, porque Kardec toca em pontos que são cruciais para o entendimento do destino do ser, né, do espírito, após a morte, e aí mexeu mais com a questão da igreja, né? Porque aí foi tratar direto de questões relacionadas ao céu, ao inferno, ao entendimento que nós espíritas temos e que se diferencia muito, né? Principalmente naquela época, a gente mudou muito, né? O pensamento católico mudou muito de lá para cá, mas mesmo assim ainda tem algumas questões que se mantêm, dessa destinação do ser após a morte. Então aí ele passou a sofrer mais perseguições também em função disso. Já ficou mais difícil, né? Aquela ideia que ele tinha no início de uma doutrina que poderia servir a todas as religiões. A ideia permanecia do lado dele, só que para o lado dos outros que viam as suas bases doutrinárias serem meio que demolidas, aí a coisa já não ficou muito fácil, né? Mas eram informações que precisavam chegar, né? E aí a gente tem essas informações tão riquíssimas como nós falamos no livro Céu e Inferno. Nesses momentos finais, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer aqui um dos casos que Kardec apresenta na obra, que é do espírito Jacques Latour. Jacques Latour, ele foi um assassino que foi condenado à pena de morte, que naquela época na França havia pena de morte, não há mais, graças a Deus. Ele foi executado em setembro de 1864. E aí, o que acontece? Ele diz que se arrepende, ele tenta até escrever através da psicografia e não consegue. Sai uma coisa bem pouca, né? Aliás, na verdade, não. Ele tenta e não consegue, aí ele usa da mediunidade falante, do médium, e ele fala. Entendeu? Então ele passa então a trazer uma comunicação dizendo que se arrependia e por aí vai. Mas aí, aqui tem uma descrição que eu acho tão interessante, que sempre me chamou a atenção quando eu reli. Eu vou dizer, confessar, quando eu li a primeira vez não me chamou a atenção. Aliás, acontece isso com vocês leem uma primeira vez. Depois, quando lê de novo, parece que aquele texto está diferente. Tem algumas coisas no Evangelho segundo o Espiritismo que quando eu leio de novo eu digo, engraçado, eu acho que isso não estava aqui não. Botaram depois, não é possível. Eu não lembro disso. Não tinha isso aqui não. Mas é por uma série de razões, né? Às vezes é pelo nosso amadurecimento, então uma coisa que não chamava atenção num primeiro momento, depois chama atenção, né? E isso aqui sempre me chamou atenção, porque ele descreve uma manifestação espiritual
que é como se fosse uma incorporação. É mais do que uma psicofonia. Olha só a descrição aqui de Kardec, olha. Quando ele diz que o espírito usa a médium para falar. Depois começou por uma cena indescritível, que não durou mais de meia hora. Gente, foi uma manifestação de meia hora, mais ou menos. E às vezes, qual é o médium que sustenta uma comunicação, às vezes por um tempo tão longo assim? Né? O médium, juntando os gestos e a expressão da fisionomia à palavra, deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, esses gestos de cruel desespero desenhavam vivamente o seu sofrimento. O tom da sua voz era tão compungido, as súplicas tão veementes, que ficávamos profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo atemorizados com a superexcitação do médium. Aí, olha só Kardec, olha o que o estudo faz, né? Como ele já estava acostumado a pesquisar, já tinha visto milhares de manifestações, a ele não surpreendeu. Mas alguns dos assistentes, aquela cena estava surpreendendo. Mas olha o que ele complementa dizendo. Mas nós sabíamos, então ele já sabia disso, né? Que a manifestação de um ente arrependido que implora piedade, nenhum perigo poderia oferecer. Até porque, né, meus amigos, numa reunião mediúnica, séria, com assistência espiritual, a gente sabe que há uma proteção, né? Se ele, o espírito, buscou os órgãos do médium, viu só? Buscou os órgãos, não foi só a fala. Se ele buscou os órgãos do médium, é que melhor desejava patentear a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se dos médiuns para os dominarem. Tal manifestação lhe fora talvez permitida, isso também é importante, né? Lembrar que há uma permissão superior. Então, tal manifestação lhe fora talvez permitida, não só em benefício próprio, como também para edificação dos circunstantes. Então, para que todos aqueles que acompanhavam a reunião também pudessem se comover e pudessem, de alguma forma, vibrar positivamente em direção àquele companheiro. E muitas informações, se houvesse tempo eu ia falar do Max, o mendigo, porque é uma comunicação riquíssima, mas vocês vão ler em casa. Ela está dizendo que eu posso falar, gente. Então tá bom, então vamos falar, né? Max, o mendigo, ele vivia numa região, ele foi órfão bem cedo, então ele vivia de favores, né? Era um verdadeiro mendigo. Mas as crianças brincavam, chamavam ele de Conde, é o Conde Max. E quando ele desencarna, ele vai saber que, na verdade, ele tinha sido alguém que viveu naquela mesma região, mas que ele era o senhor daquela região. Mas que ele tratava os outros de uma forma tão desrespeitosa, má, vamos dizer assim, né? Que ele não gerou nenhum sentimento de piedade por parte daqueles naquela época, né? Ou melhor, um sentimento de, vamos dizer assim, de admiração, muito pelo contrário. E o que ele estabelecia naquela região para aquelas pessoas, imagina que você é alguém que é o poderoso total, né? E você tem, naquela época era assim, né? Você, lembra os reis de antigamente? Eles eram tudo, né? Eles eram os três poderes, era executivo, legislativo e judiciário junto.
né? Porque eles estabeleciam as leis, eles executavam as leis e eles julgavam os outros quando desrespeitavam as leis, né? Então ele criava as leis para atender a ele, mas prejudicava muita gente. Então ele renasce numa região, na mesma região, só que numa situação de pobreza, para viver sob as leis que ele mesmo criou, né? E entender que aquilo não era legal. E aí, ele tem um trecho só bem pequenininho, que dá para falar aqui rapidinho, que Kardec traz assim, dizendo, ó, que muitos anos depois da morte, Max apareceu em sonho a filha do proprietário de um castelo em cuja estrebaria era outrora hospedado, porque não possuía domicílio próprio. Interessante, né? Porque ele vivia da comiseração dos outros. E sempre tem alguém para ajudar, não é não? A gente vê as pessoas aí deserdadas e tal, vivendo situações muito difíceis, mas sempre tem alguém para ajudar. Outro dia eu observei uma situação que me comoveu. Perto da minha casa, eu tinha saído de noite para procurar um remédio numa farmácia, atravessei a rua, fui até a farmácia. Aí quando eu voltei, do outro lado da rua, eu estava esperando o sinal fechar, e eu vi que tinha uma pessoa em situação de rua que estava pedindo alguma ajuda. E um jovem parou, e, ó, gente, em pouco tempo que eu estava esperando o sinal abrir ali, né? Para eu poder atravessar. Ele não só atendeu a necessidade daquele companheiro, comprou, porque ele estava na porta de uma lanchonete, comprou um alimento, mas eu não sei de que religião ele pertence, a que religião esse jovem pertence, mas ele se abaixou, se ajoelhou e fez uma prece junto com o companheiro antes dele se alimentar. Então ele deu o alimento material e deu também o alimento espiritual. Sempre tem alguém para ajudar, né? E aí Kardec narra nesse momento, né, que nessa aparição em sonho, outra coisa, outro detalhe, né? Aqui não é uma comunicação através da psicografia, não é uma comunicação através da psicofonia, aqui já é uma comunicação através do sonho. Olha que interessante, né? Então, Kardec traz vários tipos de comunicação, vários tipos de orientação. E nessa aparição em sonho, disse ele, o Max, o mendigo: agradeço o ter deslembrado o pobre Max nas vossas preces, porque o Senhor as ouviu. Alma caritativa que vos interessaste pelo pobre mendigo, já que quereis saber quem sou, vou satisfazer-vos, ministrando ao mesmo tempo e a todos um grande ensinamento. E aí traz aquilo que eu falei antes, né? Dizendo quem ele era, o que ele fez em encarnação anterior e por que ele estava vivendo aquela situação dessa nova encarnação, né? E, gente, tudo isso é para que a gente entenda que existe uma lei, existe um Deus que cuida da gente. Existem espíritos que estão nos tutelando também. Tem vezes que a gente olha o mundo e parece que Deus está cochilando, né? Ah, como é que pode permitir que determinado tipo de coisa aconteça? Calma, gente. Tudo isso tem uma razão de ser. A gente pode não entender o porquê detalhadamente de cada acontecimento, mas a gente sabe que Deus só permite que determinadas coisas aconteçam para que, de alguma forma, elas sirvam de instrumento de progresso para seus filhos. Então a gente tem que ter isso em mente e saber que não estamos abandonados nunca. E a investigação que a doutrina espírita faz do mundo espiritual nos leva a entender muito disso. Porque a gente vê que a lei sempre nos atinge. Pode não nos atingir numa encarnação, mas ela
vai nos atingir em outra. E não é porque Deus quer o nosso sofrimento. Não é porque Ele é sádico e quer nos ver sofrer. É porque Ele quer fazer com que nós voltemos ao caminho, que Ele, aquela estrada bonita que Ele pavimentou, que segue em direção a Ele, que segue em direção à perfeição, que segue em direção a todo bem. Ele coloca meio que algumas limitações, algumas barreiras para que a gente não vá tão longe assim, não se desvie tanto do caminho e retorne para o caminho que conduz ao Pai. Então, vamos ler o livro Céu e Inferno, quem ainda não leu? Vamos ao nosso congresso? Olha só que coisa interessante. O congresso do Espiritismo.net vai abordar bastante o livro Céu e Inferno. 27 e 28 de setembro, no Clube Municipal lá na Tijuca. Não é tão longe assim, né, gente? É logo ali. Vamos ter diversos companheiros abordando diversos assuntos. Vamos tentar, na medida do possível, abordar os 3 aspectos da doutrina, tanto o científico, com as últimas pesquisas que têm sido realizadas, principalmente com os amigos lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? O Alexander Moreira Almeida, com as pesquisas que têm sido feitas, da mediunidade atualmente. Teve recentemente até uma pesquisa junto com o pessoal da USP, e que analisou diversos médiuns, várias comunicações. Então, a mediunidade também está sendo, vamos dizer assim, um pouco mais respeitada nos meios científicos. Ainda tem muito preconceito, mas já existe algum respeito. E a gente vai trazer essas informações. Vamos falar sobre o ponto de vista filosófico também, sobre o ponto de vista religioso. E no encerramento do evento, no domingo, vai ser sábado e domingo, nós vamos ter o nosso querido Florencio Anton. Não sei se vocês conhecem o Florencio. Ele é um médium eu nunca lembro desse negócio. É da psicopictografia, que é a pintura mediúnica, gente. Então ele faz aqueles quadros, aquelas pinturas mediúnicas, né? Então vai ser uma oportunidade também da gente apresentar ao público, como um espírito uma vez, num desses momentos de pintura mediúnica falou, né? Mostrar mais uma vez que a vida continua, né? Porque fazer o que ele faz em pouco tempo, né? As pinturas que ele faz com nível de complexidade em tão pouco tempo, não poderia acontecer se não houvesse a intervenção do plano espiritual. E atendendo a pedidos, né? Esse momento da pintura mediúnica, que vai acontecer a partir das 4 da tarde no domingo, ele vai ser um momento aberto ao público. Porque o pessoal falou, eu não estou podendo, eu tenho um compromisso, tanto sábado quanto domingo de manhã, no Centro Espírita, eu não posso ir. Então você não precisa estar inscrito no congresso, você pode ir nesse momento final da pintura mediúnica. Mas a gente gostaria que vocês estivessem conosco ao longo dos 2 dias, que vai ser muito agradável. Vai ser transmitido pela internet, Jailton? Vai. Mas não é a mesma coisa de estar lá pessoalmente. Que é o momento do intervalo, o momento daquela conversa, o momento daquela troca, né? Até mesmo com os palestrantes, que eles ficam com a gente nos momentos de intervalo, só quem estiver presente ao evento. E é por isso que nós estamos convidando todos vocês. Jovens e crianças também podem participar, crianças a partir de 5 anos, porque nós vamos ter uma equipe trabalhando exclusivamente para eles, fizeram uma programação especial direcionada às crianças e aos jovens. Então não vão deixar de ir porque não tem onde deixar a criança. Leva a criança. Estaremos lá também. Então eu falo que é um evento para todos, inclusive os desencarnados. Podem ir também, que vocês não serão barrados na entrada. Assim eu acho, tá? Essa organização já é feita pelos espíritos e eu não tenho acesso a como isso funciona. Mas pode se dirigir ao clube municipal lá, os desencarnados, e vocês vão saber se vão poder entrar ou não. Acho que vão poder, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela atenção. Ao final eu estarei aqui, se vocês quiserem alguma informação adicional sobre o nosso evento, é só falar comigo, tá bom?
Uma excelente noite para todo mundo. Que Jesus abençoe a vida e o roteiro, o destino de todos vocês e de todos os seus. Fiquem com Deus. Vamos então, mais uma vez, agora, para encerrar, fecharmos os nossos olhos e agradecermos por esses momentos tão preciosos, esses minutos tão ricos que aqui tivemos, em que recebemos, em que doamos, que encontramos, reencontramos companheiros que se encontram já no plano espiritual e aqui estão comungando junto conosco nessa data querida para nós e para tantos espíritas e não espíritas que recebem o auxílio desses patronos da nossa casa, como de todos os outros benfeitores da humanidade que, em nome de Jesus, abraçam, consolam, amam, amparam. Que possamos sempre buscar a figura do Mestre Jesus e assim utilizarmos no nosso dia a dia todos os nossos meios, todos os nossos sentidos, para que sejamos instrumentos do bem para nós e para o próximo. Que possamos abrir os nossos corações e o entendimento às palavras de Jesus, que até hoje ressoam, que elas agora possam vibrar em nós, espíritos encarnados e desencarnados, a fim de contribuir, nos regenerando e regenerando a nós e a sociedade que está ao nosso redor. Estejamos contigo, Mestre, agora e sempre. Que assim seja e graças a Deus. Nós vamos encerrar aqui, mas não esquecer que os quitutes estão ainda lá atrás, esperando por cada um, tá? Uma boa noite, um bom retorno aos seus lares. E aqueles que estão online, fiquem com Deus também.